A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais um subsídio de nossas lições bíblicas. Eu sou o irmão Renato Melo, eu sirvo na Assembleia de Deus ali, Congregação dos Correios. Estamos aqui com a honra de estar aqui ministrando, pela graça de Deus, esta lição aqui no canal EBD Inovadora. A lição que iremos falar essa semana, a lição de número 8, rolo do livro Jeremias preso e queda de Jerusalém. Jeremias foi um grande homem de Deus que sofreu muita perseguição por falar a verdade, por trazer uma mensagem vinda do céu. E o textuário diz assim: mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Aí Jeremias, capítulo 39, versículo 14. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus se cumpre, mesmo diante da oposição e das perseguições aos que a anunciam. Os capítulos 36 e 39 de Jeremias apresentam o auge da rejeição à mensagem profética e o cumprimento do juízo anunciado por Deus. Olha o perigo que a nação de Israel teve, que eu faço uma tomada para os dias atuais. Olha o perigo que se tem quando um povo, uma nação, um crente fiel, e começa a declinar, começa a entrar nesse auge, começa a entrar no perigo da rejeição à mensagem profética, rejeição à palavra de Deus. Aí, infelizmente, o juízo vai vir, é como eu sempre costumo falar, vai haver o plantio e vai haver a colheita também. Jamais passará por Deus desapercebido. O rolo com as palavras proféticas é queimado. O profeta é preso e lançado na cisterna. E Jerusalém finalmente é tomada pelos babilônios, como Deus havia predito. Apesar da tentativa de silenciar a palavra de Deus e o profeta Jeremias, a mensagem divina se cumpriu com a queda de Jerusalém e o livramento do profeta. O tópico 1 fala o rolo de livro, o mandado de Deus a Jeremias. Jeremias, você vai encontrar lá em Jeremias capítulo 36, versículo 2, que diz assim: toma um rolo de livro e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde o dia de Josias até hoje. Jeremias já profetizava havia mais de 20 anos, desde o dia de Josias, e agora Deus manda que essas palavras sejam preservadas em um documento escrito para serem lidas ao povo e aos líderes. Trata-se de um registro formal e permanente da revelação divina, assegurando que o conteúdo profético não se perdesse nem fosse deturpado. Olha só o tempo que Jeremias estava falando, proferindo, avisando sobre o juízo de Deus, sobre que o povo de Israel, a nação de Israel, a nação de Judá, se convertesse de seus maus caminhos, saísse da vida que estavam. Foram 20 anos o profeta de Deus sendo usado para alertar a nação de Israel o perigo que eles estavam levando se continuasse no caminho que estavam, em sua caminhada em declínio, em sua caminhada contrário à vontade de Deus. Então isso é um perigo muito grande. Hoje nós temos muitos homens e mulheres de Deus que são usados também para levar a mensagem, para pregar a mensagem, para nos dar mensagem de advertência, porque, infelizmente, às vezes, podemos estar no perigo de estar indo por um caminho que não é conforme a vontade de Deus. E às vezes Deus usa os seus profetas para nos alertar, para nos chamar. E esse é o perigo que nós temos que ter ainda hoje, de ter esse discernimento. O Espírito Santo que ele vai nos guiar, é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos revelar, é Ele que vai dizer tudo. Então é importante nós termos essa intimidade com o Espírito Santo, para que no momento oportuno Ele possa vir a nos falar, Ele possa vir a nos esclarecer. Se estamos andando para um lado ou para o outro, nós temos que seguir a direção, e a direção é ouvir a voz de Deus, ouvir a advertência que Ele tem a nos falar. O objetivo era claro, que ouvindo novamente os avisos de Deus, o povo se arrependesse e mudasse seus caminhos.
Então Deus, ele sempre nos avisa o que vai fazer. Quando Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela foi avisada. Ela tinha a opção, aceitar ou não aceitar. Ela teve essa opção. Então Deus, ele nunca nos pega de prevenido. Ele sempre nos avisa. Então, com a nação de Israel estava sendo da mesma forma. A palavra estava sendo pregada, as mensagens de advertência estavam sendo claras, dizendo para eles: convertam-se, saiam dos caminhos que vocês estão. O profeta estava pregando insistentemente para que a nação se convertesse, para que o rei, principalmente o líder que estava conduzindo aquela nação, se convertesse e convertesse também o seu povo, seguisse os seus caminhos. Assim, o registro não era apenas um aviso, mas também uma oportunidade final de arrependimento. Além disso, o fato de o conteúdo incluir não apenas mensagens contra Judá, mas também contra outras nações, evidencia o caráter universal da mensagem de Jeremias, pelo qual Deus é proclamado o Senhor soberano de todos os povos. Então, ele deu essa chance para que não só a nação de Israel, não só Judá, mas todos os povos também viessem também a se arrepender, viessem a conhecer esse Deus poderoso, esse Deus fiel, esse Deus em que nós servimos. Subtópico 2 do primeiro tópico diz assim: a leitura pública do rolo. Você vai encontrar lá em Jeremias capítulo 36, 6. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, da casa do Senhor, no dia do jejum, e também a lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Por não poder comparecer pessoalmente ao templo, pois estava encarcerado, Jeremias envia seu fiel escriba, Baruque, para realizar a leitura pública do rolo. Essa leitura ocorre em um momento propício, um dia de jejum, quando o povo estava reunido na casa do Senhor. Veja bem que Deus escolheu esse momento propício, onde o povo estaria de jejum, trazendo ali um momento oportuno. Por isso que eu digo, o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele preza também pelas oportunidades. E ele esperou o momento certo de fazer com que essa mensagem chegasse ao povo. Há 20 anos já estava sendo pregado. E chegou mais esse momento em que Jeremias chega com seu fiel escriba, Baruque, e leva essa mensagem, porque Jeremias não poderia estar lá, porque ele estava encarcerado, por causa estava pregando a palavra de Deus, estava anunciando o juízo e a advertência. Mas a palavra de Deus não ficou presa, porque estava ali uma pessoa também que era fiel, não só fiel às palavras, como fiel a Jeremias, que foi Baruque, e leu ali a carta para que eles ouvissem, ali no dia do jejum. A leitura pública tinha um papel crucial na tradição israelita, especialmente em tempos de crise espiritual e social. É um chamado à reflexão e ao arrependimento diante das advertências divinas. Deus chamando, e Deus alertando, e Deus usando o seu profeta, os seus homens, para quê? Para que o povo voltasse. Eu costumo dizer a palavra metanoia, resumidamente, mudança de atitude, mudança de direção. Se você estava inclinado para ir para o mal, com a metanoia você se inclina para fazer o bem. Se você lembrar de Paulo, na estrada de Damasco, ele estava inclinado a prender, quem sabe até matar, aprisionar, enfim, fazer atrocidades ao povo que estava pregando ali a Jesus Cristo. Mas quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, houve uma metanoia. O mal que ele iria fazer se transformou em bem. Agora ele se transformou de perseguidor a ser perseguido. Então, a palavra de Deus, ela tem que transformar a nossa vida. Ela tem que nos tirar do erro para o acerto. Tem que nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Não pode uma pessoa se professar como cristão e continuar em trevas, e continuar em caminhos errados, em caminhos tortuosos. Claro que não vai ser perfeito só quando chegarmos na glória, mas temos que buscar a perfeição, como o apóstolo Paulo falou em uma de suas cartas. O texto do verso 4 destaca que Baruque foi o fiel escrivão deste livro, e o verso 8 garante que ele leu exatamente conforme Jeremias havia mandado.
A iniciativa de Jeremias e Baruque de apresentar a palavra de Deus ao povo e aos líderes, ainda que sabendo que da possível rejeição, revela a obediência corajosa do profeta, disposto a falar em nome de Deus, mesmo quando a mensagem é dura e impopular, mesmo sofrendo ataques, mesmo sofrendo rejeição, mesmo sofrendo prisão. Ele poderia ter mudado o discurso dele, mas não mudou. Ele poderia ter mudado a sua forma, ou como podemos dizer, o seu modus operandi de pregar a palavra de Deus, mas não mudou, porque ele estava sendo fiel à mensagem que ele recebeu da parte de Deus. E não poderia mudar. Se você for também lembrar, lá nos evangelhos, quando Jesus faz o seu discurso muito duro, muito pesado, e as pessoas começam a sair, começam a ir embora, se Jesus quisesse mudar o discurso dele, ele mudaria. Poxa, ele olharia assim, para o lado, para o outro. Eu acho que eu peguei pesado na mensagem. Eu acho que eu não soube dosar as palavras. É melhor mudar meu discurso, senão daqui a pouco até meus discípulos vão embora. Mas ele não fez isso. Ele disse, e aí vocês aí, não vão querer ir embora também não? Aí Pedro diz, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? A mesma coisa aconteceu aqui com Jeremias e Baruque. Não mudaram a palavra, não acrescentaram outras coisas, mas foram fiéis ao que a palavra, o que Deus havia mandado. Uma ordem dita e dada por Deus, ela não pode ser revogada. Ela não pode nem ao menos ser questionada. Ela tem que ser cumprida na íntegra, doa quem doer. É isso que a gente tem que levar para a nossa vida. As lições estão sendo tratadas mostrando Israel, mostrando Judá, mas são exemplos para nós também como igreja, como crentes. Como estamos nos portando? Estamos diante de perseguições, com medo de ser tratados como impopulares ou mensagem dura demais? Mudamos o nosso discurso? Mudamos a nossa forma de pregar o evangelho? Não, certamente não. Se mudarmos a forma de pregarmos o evangelho, poderemos estar agradando o homem, mas estaremos desagradando a Deus. Subtópico 3 do tópico 1, o rei queima o rolo. Jeremias 36, versículo 23. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, o rei as rasgou com um canivete de escrivão e as lançou no fogo que estava no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. A reação do rei Joaquim, ao ouvir a leitura do rolo, é chocante e demonstra seu total desprezo pela palavra do Senhor. Rasgar e queimar o rolo era mais do que um ato de censura. Era uma tentativa deliberada de anular a autoridade de Deus e silenciar o profeta Jeremias. Você vê o rei, ele pega, diante da leitura, ainda lhe é dado a chance dele ouvir a palavra de Deus, dele ouvir as advertências que Deus estava lhe dando ali. Veja só, ele teve a chance que ele teve, ele queimou o rolo, ou seja, é como se ele tivesse queimado a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, infelizmente, ele achava que ele poderia mudar. Ele achava em sua mente perdida que talvez ele poderia, usando desse subterfúgio, usando dessa prática tão soberba, tão cruel, tão covarde, ele poderia achar que estava também debochando do profeta e debochando de Deus, mas infelizmente escarnecendo de Deus. A Deus ninguém pode escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, como eu falei no começo, ele também se fará. Então ele diz assim: o uso do canivete de escriba para cortar o rolo folha por folha e depois lançá-la ao fogo, expressa o desprezo do rei por cada palavra ali escrita, como se pudesse apagar o juízo divino com este gesto. No entanto, a destruição física do rolo não anula a palavra de Deus, pois o próprio Senhor manda que Jeremias o escreva novamente com muitas outras palavras semelhantes, ou seja, acrescentou dores a mais. Ele achou que ele ia estar se dando bem ali, achou o rei, mas Deus disse: Jeremias, então já que ele não quer se converter, já que ele não quer ouvir a minha palavra, acrescenta mais dores. É como você vai lembrar lá de Faraó, quando Israel estava
ali no Egito, querendo ir embora, e Faraó insistente, não deixando o povo ir, não deixando o povo ir embora. Foi-lhe dado 10 chances, e ele não aproveitou nenhuma. E o final, você já sabe, foi a morte dos primogênitos ali no Egito. E aí sim, depois que toda a destruição aconteceu, ele resolveu ali mandar que Israel fosse embora, os hebreus fossem embora. Esse episódio revela o conflito direto entre o povo humano, o poder humano e a autoridade divina. Quanto Joaquim, na sua arrogância, tenta eliminar a palavra de Deus, mostra que sua mensagem não depende da vontade dos homens e que nada pode impedir o cumprimento de seus desígnios. A rejeição à palavra de Deus, especialmente por parte dos líderes, traz sérias consequências ao povo e à nação. Eu vou repetir. A rejeição à palavra de Deus, especialmente por parte dos líderes, traz sérias consequências ao povo e à nação. Às vezes, o modo de agir, de conduzir a liderança, às vezes uma igreja ela acaba se desviando por completo. Não estou eximindo a culpa de nenhum irmão fraco ou irmão que não queira a palavra de Deus, mas às vezes por causa de uma liderança que não tem o olhar de Cristo, que não olha a vida cristã pelas lentes, eu estou olhando nessa lente, pelas lentes de Cristo. E aí o povo acaba se perdendo, o povo acaba indo por caminhos que não se deva ir, acaba indo em declínio. E o povo de Israel acabou indo por este declínio, voltando para a lição, por causa do seu líder, do seu rei, que infelizmente ele acabou por fazer com que o povo descesse ao abismo e não se convertesse. Tópico 2 diz assim: Jeremias preso. As mensagens de Jeremias sobre os juízos de Deus incomodavam os líderes de Judá. O profeta, por insistir em transmitir a palavra do Senhor, acabou enfrentando prisão, espancamento e tentativa de morte. Sua trajetória mostra o preço da fidelidade. Ou seja, qual foi o preço da fidelidade de Jeremias? A rejeição por parte da liderança, que não queria, de modo algum, se converter dos seus maus caminhos. Subtópico 1 do tópico 2 diz assim: Jeremias advertido a não falar. Capítulo 37, 10. Porque ainda que ferisses a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós, e ficassem entre eles apenas homens traspassados, cada um se levantaria da sua tenda e queimaria esta cidade a fogo. As advertências de Jeremias ao rei Zedequias e aos líderes de Judá é clara. O juízo de Deus não seria revogado, ou seja, não tinha como reverter mais. Ou tipo assim, chegou o limite, não dá mais. Ou seja, onde o povo estava inclinado e sua liderança estava inclinada ao mal. Aí alguém pode falar assim: mas Deus tem todo o poder, como é que ele não vai agir? O problema é que o povo não queria, a liderança não queria mais. Quando o faraó não estava deixando o povo ir para sua caminhada, lá para sair, Deus endureceu o coração de faraó. Por que endureceu? Porque já estava inclinado, voltando ao contrário, o coração de faraó. Já não estava mais querendo seguir a Deus. Então, por isso, Deus deixou ele seguir seus próprios caminhos, seguir a sua própria caminhada rumo à rejeição. Mesmo que o exército caldeu estivesse ferido, Deus faria com que a cidade fosse destruída. A insistência do profeta contraria os discursos otimistas dos falsos profetas, que prometiam paz. Por esta razão, ele é ameaçado e preso, mas não altera a mensagem, porque sabe que ela vem do Senhor e não dele mesmo. O texto revela o caráter soberano de Deus, cujo propósito não pode ser frustrado, e a firmeza do profeta, que permanece fiel à sua missão, apesar da hostilidade que o cerca. É um alerta ao povo de Judá, mas também aos líderes que insistiam em buscar alianças humanas em vez de se render à vontade de Deus. Se Jeremias tivesse mudado o discurso dele, talvez Deus não iria lhe usar mais, porque ele estava
ele estava indo contrário à vontade de Deus. Mas por causa de sua rejeição, mesmo sendo rejeitado, mesmo como ele falou aqui, que ele enfrentou espancamento, tentativa de morte, prisão, mas ele não mudou. Ele não mudou o seu discurso, ele não mudou a sua palavra. Ele preferiu agradar a Deus, como disse os discípulos lá em Atos. Importa agradar a Deus e não aos homens. Não vamos agradar homens, temos compromisso com Deus. Não estou falando para você não respeitar a autoridade humana, mas primeiramente Deus, primeiramente a palavra de Deus que tem que ser lida, tem que ser preservada, tem que ser obedecida. Subtópico 2 do tópico 2 diz assim: a prisão injusta de Jeremias. Jeremias 37:15. E os príncipes iraram-se muito contra Jeremias e o espancaram e o puseram na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinham convertido em cárcere. A prisão de Jeremias é resultado direto de sua fidelidade, por afirmar que Jerusalém cairia nas mãos dos babilônios. Ele foi acusado de traição. Os príncipes, inconformados com a sua mensagem, mandaram espancá-lo e colocá-lo em uma prisão instalada na casa de Jonatas, agora transformada em cárcere. Jeremias, portanto, sofre fisicamente e é privado da liberdade por dizer a verdade, por entregar a mensagem de Deus. Jeremias ali, ele é, como a gente costuma falar na linguagem aqui, ele é cancelado, ele é banido, ele é colocado de lado, ele é rejeitado severamente, espancado, e ele apanha para ver se eles mudavam o discurso dele, mas não mudou, porque o juízo de Deus teria que ser aplicado. Ou seja, estamos chegando nos instantes finais, chegando já ao capítulo 39. Então, se você for seguir uma sequência lá na tua classe, você vai ver onde vai se desenrolar todos esses acontecimentos. Esse cárcere reflete a rejeição total da liderança de Judá, a voz de Deus. Os líderes que deveriam guiar o povo em direção à vontade divina tentam silenciar o profeta. A fidelidade de Jeremias o coloca em confronto direto com o poder político e religioso de sua época. Sua prisão destaca o custo do ministério profético, que inclui enfrentar a oposição e até dos próprios irmãos e líderes da nação. Subtópico 3 do tópico 2. Lançado na cisterna. Tomaram, pois, a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias. Você vai encontrar lá em Jeremias 38:6. Filho do rei, que estava no pátio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. E na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. A situação de Jeremias se agrava quando, depois de continuar anunciando o cerco de Jerusalém, ele é lançado na cisterna de Malquias, no pátio da guarda. A intenção era matá-lo de forma cruel, lenta e oculta. Sem água e cheia de lama, a cisterna se torna um símbolo do abandono e da solidão do profeta. O texto relata que Jeremias se atolou na lama. A imagem que expressa sua completa imponência diante da perseguição, ou seja, ele não podia fazer nada. Jeremias não podia fazer nada. Ele só tinha que esperar a providência divina. E a providência divina veio mais lá na sequência que a gente vai se decorrer nessa lição. A escolha desse tipo de punição revela a crueldade dos líderes de Judá e a total rejeição à mensagem profética. Jeremias, o porta-voz de Deus, é tratado como inimigo. Contudo, mesmo nesse estado extremo, Deus não o abandona. Por meio de Ebed-Meleque, um oficial etíope da corte, o Senhor providenciou o livramento de Jeremias. Esse episódio demonstra o cuidado providencial de Deus, que usa até mesmo estrangeiros para cumprir seus propósitos. Ou seja, usou um homem que era estrangeiro, não era nem de uma nação israelita. Mas ele usou para quê? Para livrar Jeremias ali de onde ele estava, numa cisterna, sem água, para morrer, como ele falou aqui, o comentador, para morrer de forma lenta, cruel e oculta. Mas Deus estava com ele. E Deus não ia deixar Jeremias ser morto. Ele é fiel, ele ia ser poupado. Tudo estava escrito nas Escrituras que ele ia ser poupado deste acontecimento. Tópico 3. Já estamos caminhando para o final.
Jerusalém é tomada pela Babilônia. O capítulo 39 relata o cumprimento final e inevitável da palavra profética de Jeremias. Após anos de advertências e apelos ao arrependimento, Jerusalém é tomada pelo exército babilônico. A cidade santa é destruída, o rei é humilhado, mas o profeta fiel é poupado. Ou seja, aquele que é fiel à palavra de Deus, certamente Deus honrará, certamente será poupado. Subtópico 1 do tópico 3, a queda de Jerusalém. Você vai encontrar lá em Jeremias capítulo 39. Foi tomado Jerusalém do ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, com todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. A narrativa da queda de Jerusalém é um marco na história do povo de Deus. Jeremias havia anunciado repetidamente esse juízo, mas os líderes de Judá, confiando em alianças com o Egito, em falsas promessas de segurança, recusaram a dar ouvidos. Finalmente, no 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor inicia o cerco à cidade. Então ele começa a cercar a cidade, ele começa a se cumprir tudo que Deus havia falado. Toda a palavra dita por Jeremias, que era o porta-voz de Deus ali, o profeta de Deus, o homem de Deus, começa a se cumprir inevitavelmente. Por quê? Porque a nação não queria se converter. Porque o seu rei, o seu líder, não queria sair dos seus maus caminhos, não queria ajudar. Esse cerco, que durou aproximadamente 1 ano e meio, resultou em fome extrema, colapso social e desespero generalizado. O cerco foi metódico. Ninguém entrava ou saía. Ou seja, ficou um caos. Não havia como negociar nada. Ficou um caos completo. Mas mesmo assim, o rei não quis acordo. A destruição de Jerusalém foi completa, incluindo o templo, que foi saqueado e queimado, o palácio real e as casas, conforme registrado em 2 Reis 25 e confirmado por Jeremias no capítulo 58, no 52, versículo 12 e 13. A queda de Jerusalém representava não apenas a derrota militar, mas, sobretudo, o juízo de Deus contra o pecado do povo, por sua idolatria, injustiça social e desobediência à palavra. Três pecados do povo: idolatria, justiça social e desobediência à palavra de Deus. O povo quebrou a aliança com o Senhor e o próprio templo, que deveria ser a casa de oração para todos os povos, foi reduzido a cinzas. Esse momento histórico significa também o fim de Judá como nação independente e o início do exílio babilônico. O povo que recusou ouvir a voz de Deus agora enfrentava as consequências de sua rebeldia. Deus cumpre o que diz, seja quando abençoa ou quando decreta juízo. Então o juízo chegou ali para Israel, para a nação israelita. O juízo chegou para eles e não teve como evitar. Não teve como, porque, como eu falei no começo, o povo não quis se inclinar para o bem. O povo quis continuar com a sua idolatria, continuar com a injustiça social, continuar com a desobediência à palavra de Deus. E o fim foi a sua derrota. O destino do rei Zedequias, subtópico 2. E vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com cadeias para o levarem à Babilônia. A humilhação de Zedequias foi o desfecho por sua obstinação, ou seja, pela sua dureza, pela sua ferrenha vontade de querer se inclinar ao mal, de querer fazer tudo contrário à vontade de Deus. Ele não quis subordinar-se ao rei para poupar a cidade de Zedequias. Escolheu seguir conselhos humanos e resistir. Após tentar fugir à noite, Zedequias foi capturado em Jericó e levado à presença de Nabucodonosor, que ordenou a execução de seus filhos diante de seus olhos, e logo após mandou cegá-lo. Assim, a última imagem que o rei levou em sua mente foi a morte de sua descendência. O texto mostra o cumprimento preciso da profecia de Jeremias e de Ezequiel, que disse que o rei veria a Babilônia, mas não enxergaria, pois estaria cego. O fim trágico de Zedequias revela que a desobediência a Deus leva à destruição pessoal e nacional. Olha só, o fim trágico de Zedequias revela que a desobediência a Deus
leva à destruição pessoal e nacional. E chegando agora no fim do nosso subtópico 3, do tópico 3, falando sobre a libertação de Jeremias, no capítulo 39, versículo 14. Tiraram Jeremias da casa da prisão e entregaram a Gedalias, filho de Aicão, para que o levassem para o palácio. E assim ficou entre o povo. Em meio à destruição, Jeremias, o profeta fiel, foi poupado. Nabucodonosor ordenou expressamente que Jeremias fosse protegido. É notável que um rei pagão demonstrasse mais reverência pelo profeta do que os próprios reis e príncipes de Judá. Embora tenha sofrido profundamente por sua missão, ao final ele é preservado, pois Deus honra e cuida daqueles que permanecem leais à sua palavra. Então, amados, chegamos ao fim de nossa querida lição de número 8, que falou sobre Jeremias 36 a 39, falou sobre o rolo do livro, Jeremias preso e a queda de Jerusalém. Que essa lição fique como exemplo para nós jamais nos voltarmos contra Deus, para que nós não sejamos obstinados, inclinados ao pecado, inclinados a não querer ouvir a voz de Deus, às vezes através dos seus profetas, dos seus homens de Deus, mulheres de Deus, através da palavra de Deus que está aqui, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ao máximo mesmo e ao extremo obedecer a palavra de Deus. Para quê? Para que nós venhamos a ser poupados, sim, claro, mas vai haver vezes que nós seremos, às vezes, jogados em prisão, injustiçados, mas Deus sempre estará do nosso lado e jamais nos abandonará, jamais nos deixará desamparados. Então fica aqui meu abraço, cada vez mais agradecer aqui por este canal EBD Inovadora, inovando na Escola Bíblica Dominical, agradecer por todos que estiveram aqui até o fim nesta lição, e creio que você tenha aprendido. Eu aprendi bastante com essa lição e tenho aprendido mais e mais. Vamos fazer uma oração final aqui, agradecendo a Deus. Deus, querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa lição, obrigado pelos teus ensinamentos. Que nós venhamos, Senhor, a entender, a ouvir a tua palavra, a jamais, Senhor, rejeitar as tuas advertências, os teus ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor tem falado por meio dos teus profetas, homens, mulheres de Deus, que o Senhor venha a nos usar, que o Senhor venha a nos iluminar cada vez mais para fazermos a tua vontade, Senhor, em nome do teu Filho amado. Amém. E eu peço que você que ainda não é inscrito no canal EBD Inovadora, você se inscreva, ative os sininhos de notificações para que você seja avisado pela plataforma do YouTube que o EBD Inovadora está colocando conteúdo novo e edificante no canal para abençoar a tua e a nossa vida. E não se esqueça também de se inscrever em meu canal, o canal Renato Melo. Na descrição vamos colocar aí e você pode seguir. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.